Eu não consigo amar o meu filho, porque ele não foi uma criança programada. Ele foi algo que aconteceu no trajeto do meu trabalho até a minha casa. Eu fui e daí eu engravidei. E eu não podia ir atrás da pessoa que fez isso. E eu não queria tirar de uma outra forma. Eu trabalhava no antigo Extra Anhanguera. Algumas pessoas de São Paulo que vão assistir esse vídeo vão saber do que eu estou falando. Era Extra e agora mudou, é Açaí, né? E daí eu trabalhava e a minha chefe falou pra mim assim: Elisângela, eu vou precisar que você cubra o outro turno, depois a gente te dá como um dia de folga. Eu falei, tudo bem, então eu fiquei. Gente, eu precisava do meu trabalho, então tinha dia que eu nem fazia intervalo, né? Então trabalhei das 6 às 14h15, e daí eu entrei depois e trabalhei o outro turno. Quando eu saí, era 10 horas da noite, pra ir embora pra casa. Só que, gente, antes de atravessar a ponte, tinha um ponto de ônibus. Nisso eu vi uma mulher. Só que, gente, a gente vê uma mulher, a gente age naturalmente. Não, ali tem uma mulher, não tem problema nenhum, né? E eu não me preocupei com isso. Ela tava com o celular na mão. E daí eu atravessei a ponte, normal, tranquila. Quando eu cheguei do outro lado, que da onde eu tava, dava pra ver o ponto de ônibus do lado do Extra, né? Do antigo Extra. Que agora vocês podem pesquisar que é Açaí. E daí eu olhei, aquela mulher não estava mais. E quando eu cheguei do outro lado, gente, eu não tinha muita saída. Por eu morar em uma comunidade ali próximo, né? Tinha um beco. Esse beco tinha a parede de uma empresa e a outra parte da ponte. Então, eu não tinha saída ali e tinha uma rua totalmente fechada, né? Que era uma rua mesmo que é perigoso mesmo, aquela rua ali. Ninguém passa nesse horário. Das 10, assim, das 22 às 23, né? E quando passa, vai alguém junto. E daí, eu era casada na época e eu tive que passar, gente. Eu tive duas escolhas e eu escolhi uma. O beco sem saída, que só me levava pra frente, eu não podia ir pra direita ou pra esquerda. E daí, quando eu olhei, um homem atrás de mim falou: ei, para aí. Gente, eu fiquei branca, fiquei gelada, mas aí eu apreciei os passos. Ele falou: você não vai parar? Aí ele aumentou os passos dele, eu aumentei o meu. Aí ele correu. Quando ele correu, eu não tive mais como correr também. Ele me abraçou e eu senti o cano gelado nas minhas costas. Gente do céu, parece que naquele momento ali eu vi a minha vida indo embora. E quando eu conto, alguém acha assim: ah, não, é uma ficção. Não, gente, é ficção para algumas pessoas que nunca passaram, que não sabem o que é isso. Mas eu passei. E esse homem ali, ele me pegou e ele me levou para passarela. Ali próximo do Extra Anhanguera, vocês podem pesquisar, tem uma passarela mais na frente. Não precisa estar aqui mentindo, não. E daí naquela passarela, ele fez de tudo que vocês podem imaginar, tá? A diferença entre aquele filme, A Doce Vingança, é que lá era mais pessoas. Pra vocês entenderem um pouco o que ele fez comigo. Eu era casada, o meu marido poderia ter ido me buscar. E ele não foi. Eu tinha meus 2 filhos pequenos em casa. E a única coisa que eu implorava para esse homem: me deixe com vida, para que eu possa voltar para casa e cuidar dos meus filhos. E daí, gente, esse homem pegou tudo, tudo mesmo que tinha ali. Ele fez o que ele queria, né? Até o meu psicológico. Hoje em dia eu tenho medo de andar na rua. Vai ficar para parte 2. Assim que ele terminou de fazer tudo comigo ali naquela passarela, ele pegou tudo que eu tinha e falou assim: corre e não olha para trás. A única coisa que eu fazia, gente, era só correr. Eu tremia e chorava, era tudo ao mesmo tempo. E quando eu cheguei em casa, em desespero, eu lembro como hoje, gente. Não adianta chegar para mim e falar assim: olha, uma pessoa que já foi, ela consegue ter uma vida normal. Gente, ela não consegue ter uma vida normal. Não adianta chegar para mim e falar assim: ah, vá pro psicólogo, psiquiatra. Eu fui. Hoje eu estou aqui contando para vocês o que aconteceu. E dói, gente, ainda hoje dói. Hoje eu tenho uma filha adulta e um filho também. E tem um que eu desprezei porque foi esse, né, que ele fez
e eu engravidei. Ele não jogou a água fora, se é que vocês me entendem. Jogou dentro na pia, se é que vocês me entendem. Então eu engravidei. E quando a criança nasceu, eu não podia deixar na maternidade, porque se eu deixasse na maternidade, eles iam querer saber o motivo, por que eu estava fazendo aquilo. E eu tive que levar essa criança para casa. E cada mês que se passava, eu olhava para essa criança e via tudo que o homem tinha feito comigo. Eu digo, eu não acredito que eu tô com esse menino aqui dentro de casa. Eu nem chamava meu filho, não chamava, gente. Eu peguei uma raiva do menino, sabe? Mas eu não tinha outra maneira de resolver a situação. Não tinha ninguém que quisesse a criança. E para alguém ficar com o menino, eu teria que explicar tudo o que aconteceu comigo. E eu não podia falar o que realmente aconteceu comigo, por qual motivo eu engravidei daquela criança, por que eu queria doar aquela criança e não queria que ele ficasse mais comigo, né? E até hoje, esse menino, ele vive na família, mas eu não tenho amor por ele. E ele ficou doente e eu fiz de conta que ele não era nada e nem ninguém. A minha família falou, ele não tem culpa do que aconteceu com você. E a mesma coisa, a minha família fala, por que você não doou para alguém? Eu digo, porque eu tinha que explicar para alguém o que aconteceu comigo. E eu já passei por psicólogo, psiquiatra, não resolve, gente, ajuda. Você passar por psiquiatra, por psicólogo, tomar um remédio controlado, para quem já passou por esse tipo de situação, engravidar do abusador, né? A pessoa que passa por uma situação dessa, não pense que a pessoa esquece, não. A pessoa tenta levar uma vida normal, mas não quer dizer que essa pessoa vai ter uma vida normal. Eu não tenho uma vida normal. De jeito nenhum. Gente, eu já namorei até com mulher. E a mulher me traiu também, queria me bater também. Pra vocês terem ideia, depois disso que aconteceu, eu namorei com mulher, não quis mais homem. Aí encontrei mulher também violentas, sabe? Então são coisas que acontecem da parte do homem, da parte da mulher. E hoje eu estou aqui contando, sabe por quê? Porque tem pessoas que acham, ah não, é comum, assiste o programa do Datena, aí acha que é comum, né? Uma coisa que acontece todos os dias. Gente, não é comum, a gente pode fazer algo pra evitar. Só que é assim, não adianta só julgar o próximo. A gente pode fazer algo para evitar. E eu pergunto aqui para vocês, o que eu deveria ter feito? Tirado aquela criança? Deixado na maternidade e explicado o que aconteceu, aonde eles iam procurar por uma pessoa que já não estava mais ali? Ou ter levado para casa, ter feito o que eu fiz, só que, gente, eu não tenho amor de mãe com ele. Ele ainda está na minha família. Mas eu não tenho, porque toda vez que eu olho pra ele, eu vejo o homem que fez isso comigo, sabe? Eu não consigo amar de jeito nenhum. Parece que sobre ele tá tudo que o pai dele fez comigo, sabe?